Bom dia, meus amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que gosto muito. No texto Aos Jovens Espíritas, publicado no livro À Luz do Consolador, Ivone Pereira vai exaltar a importância da presença jovem desde o cristianismo primitivo. Diz Ivone: partindo do cristianismo, observaremos que o seu fundador, Jesus de Nazaré, ao ser crucificado, era um jovem que contaria 33 anos de idade, talvez menos, segundo os fundamentos históricos de ilustres investigadores e historiadores. Igualmente jovem seria João Batista, o seu grande precursor, cuja idade orçaria pela do Mestre. Dos 12 apóstolos por ele, o Mestre, escolhidos, apenas 2 teriam sido de idade madura, segundo os mesmos historiadores e as afirmativas das obras mediúnicas: Simão, o Zelote, e Tiago, filho de Alfeu, porque o próprio Simão Pedro seria homem de apenas 40 anos de idade por ocasião da morte do Mestre. João Marcos, por sua vez, outro evangelista, era um rapazote ao tempo de Jesus, adolescente quando se iniciou nos serviços do Cristo com seu amigo e instrutor Simão Pedro. Estevão, a mais doce e comovente figura daqueles dias difíceis, o primeiro mártir do cristianismo, depois do próprio Jesus, era pouco mais que adolescente ao ser lapidado. Jovem também era o grande Paulo de Tarso, ao se dedicar à causa de Jesus, para todo o sempre. Lendo as referências de Ivone sobre a presença constante de jovens no cristianismo primitivo, vale ressaltar que, tratando-se de um momento histórico diferente, com uma expectativa de vida muito menor do que essa que temos hoje, o olhar cultural sobre cada uma das fases da vida era diferente do nosso olhar de hoje. Ainda hoje, em determinadas culturas e localidades, as mulheres, por exemplo, casam-se aos 14, 15 anos ou até antes, mas de modo geral, a população e os órgãos de defesa da infância e dos direitos humanos consideram que não há, nessa fase da vida, maturidade biológica ou psicológica para tanto. No contexto histórico em que viveu Jesus, as mulheres casavam-se muito novas, com homens de aproximadamente 40 anos, e conforme a expectativa de vida, alguém de 50 anos já era visto como um ancião. Ou seja, se hoje observamos com certo espanto um jovem de 30 anos engajado em alguma atividade religiosa, em outros tempos não era assim. Aos 30 anos, não se pensava que alguém estivesse começando a vida, mas já encaminhado em suas atividades. Continua Ivone. Igualmente jovens foram, ao se projetarem no mundo como exemplos de virtudes inesquecíveis, Francisco de Assis, chamado o Cristo da Idade Média, o qual contava 20 anos de idade, quando vozes espirituais o advertiram, lembrando-lhe os compromissos firmados com o Senhor ao reencarnar. E Antônio de Pádua, aquele angelical Fernando de Bulhões, que aos 16 anos deixou os braços maternos para se iniciar na ciência celeste
e se tornar o poderoso médium de transporte em corpo astral, o paladino da oratória religiosa, numa época de cavalaria e guerras, e cuja ternura pelas crianças ainda hoje inspira corações delicados ao mesmo afã, 7 séculos depois da sua passagem pelo mundo. Jovem de 18 primaveras, foi Joana d'Arc, figura inconfundível do início da Renascença. Em seguida, Ivone adentrará as personalidades jovens que muito contribuíram com o advento do Consolador prometido, oferecendo o vigor da juventude para os empreendimentos mediúnicos indispensáveis ao trabalho. Desde as jovens de Hydesville até as médiuns Bodin e Jafé, peças-chave para a codificação espírita. Ivone discorrerá sobre algumas das principais contribuições mediúnicas confiadas a trabalhadores muito jovens aos olhos do mundo, mas maduros aos olhos do espírito imortal. Aqui no Brasil, além de Fernando Lacerda, Zilda Gama, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros anônimos ou conhecidos, à frente de instituições e labores variados, desde muito cedo, gostaríamos de destacar uma figura pouco comentada, mas com uma história inspiradora. Leopoldo Cirne, relata Ivone a esse respeito. Leopoldo Cirne, aos 21 anos de idade, foi eleito vice-presidente e aos 31, presidente da maior organização espiritista do mundo, a Federação Espírita Brasileira. Meus amigos, Leopoldo foi vice-presidente de nada mais, nada menos do que Adolfo Bezerra de Menezes, e seu sucessor à frente da Casa Máter do Espiritismo. Lembremo-nos de tudo isso quando nos depararmos com jovens que desejam realizar algo, ainda que não estejam prontos. Qual de nós poderá dizer que está? A doutrina espírita se dirige a espíritos de todas as idades e precisa ter entre os seus representantes, nos diferentes labores realizados, jovens há mais ou menos tempo. Saibamos conviver com as diferenças de ideias e de idades. O lugar dos jovens espíritas é também nas juventudes espíritas, mas não apenas lá. Seus contributos podem estender-se a todas as atividades empreendidas pelas instituições. Afinal, buscamos seguir ainda hoje os ensinos de um jovem Galileu martirizado aos 33 anos de idade. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.